com o outro, com o que tem disponível no momento. Eu sou o Darlison, muita gente aqui já me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou jornalista, sou repórter e apresentador do SBT, moro em São Paulo, sempre ao vivo nos telejornais para todo o Brasil. Sou mineiro, uma cidade pequena de Pingo d'Água, de onde eu saí muito jovem, aos 14 anos, já percorri boa parte aí de Minas Gerais, já morei em várias cidades do país, já percorri o mundo, principalmente a trabalho, fazendo coberturas importantes, e me comunico muito pelas redes sociais, é o meu contato principal com o público, através do Instagram, através do Facebook, sempre postando, além dos bastidores do meu dia a dia, postando as notícias das coisas que acontecem mais importantes e levando, de alguma maneira, alegria, felicidade, sorriso para as pessoas, com meu jeito divertido, meu jeito espontâneo, brincalhão. Agora com o meu outro projeto, que é da Dutra Comunicação, que é um projeto em que eu levo conteúdo digital para as pessoas. Quem quer empreender no mundo digital, quem quer vender um produto ou um serviço online. Para quem não sabe nada de redes sociais, eu dou os primeiros passos. Como montar sua conta no Instagram, como monetizar no Instagram ou no Facebook, como lançar um produto digital. Desde postar uma foto no feed, atualizar a biografia, gravar uma história interessante e como juntar os seguidores que vão fazer a diferença na sua vida e que vão fazer você tocar a sua vida para frente. Esse sou eu, vocês me encontram todos os dias, então, na TV e nas redes sociais. E, Luiz, estou muito feliz, mais uma vez, de estar compartilhando conhecimento. Você é um cara que tem na sua veia essa vontade, esse desejo de juntar as pessoas, de unir pessoas que têm pensamentos iguais, ideias diferentes, mas que lá no fundo sabe que a gente quer chegar no mesmo lugar, que é ajudar o próximo. Eu fico muito feliz de participar, de fazer parte dessa liga e de estar espalhando esse conhecimento, pouco que eu sei, e aprendendo com vocês aí, levando para quem precisa ainda mais. Te agradeço, Darlison, pelas palavras. Obrigado novamente aí por participar. Vocês viram, pessoal, que o Darlison ele tem bastante conhecimento, embora ele seja humilde, fale, não, um pouco que eu sei, mas a gente sabe que ele conhece bastante coisa. Vocês viram aí só pelas poucas palavras o currículo que ele tem. E talvez você esteja pensando, pô, legal, eu já conheço o Darlison, eu vejo ele na televisão, agora ele é apresentador também do SBT Brasil e nos finais de semana, mas por que o tema dessa live é ação social? E aí, na verdade, a gente teve essa ideia, eu conversando com o Darlison, porque o Darlison compartilha um pouco da minha ideia também de que a gente levar, não só compartilhar o conhecimento, mas procurar ajudar de alguma forma as pessoas, e isso faz parte de uma ação social. Então, na verdade, o conceito dessa live hoje para nós de ação social não é aquele conceito dos sociólogos, do Mark Weber lá, que vai falar sobre as relações humanas em si, mas aqui é um contato muito mais de uma frase que eu vi na internet que eu achei interessante, que conceitua bem o que a gente vai falar hoje, que é o desejo de se comunicar com o outro em algum tipo de carência por situações adversas, ou seja, a gente efetivamente ajudar de alguma forma o outro. O Darlison fez muitas matérias ao longo da carreira dele e eu tenho certeza que ele pode trazer esse conhecimento dele quando a gente fala em ajudar o outro, em ações sociais, por isso que a gente fez essa live. Então, para começar, eu queria perguntar para você, Darlison, na verdade, né, vai ser um bate-papo, uma troca de ideias aqui, mas eu dividi um pouco em tópicos o que eu entendo que é legal a gente falar sobre ações sociais, e o primeiro ponto que eu acho interessante a gente falar é sobre aquelas parcerias onde eventualmente a gente vê o poder público e os empresários, né, a iniciativa privada trabalhando junto de alguma forma, e isso trazendo algum tipo de benefício social para as pessoas. Então eu vi que teve uma matéria sua de um projeto de troca de geladeira, né, que possibilitava a troca de geladeira com desconto, que foi uma parceria de um site de vendas com uma empresa de reciclagem e com uma distribuidora de energia aqui de São Paulo, o que possibilitava as pessoas a trocar sua geladeira, e essa geladeira era então reciclada, e nessa troca a pessoa podia conseguir um desconto de até R$700 para a compra de uma nova. O que você acha desse tipo de ação e o que você viu, pode ser nessa matéria que você fez ou em alguma outra que você presenciou, que você acha legal compartilhar sobre esse tipo de
ação onde a gente envolve o poder público e a iniciativa privada de alguma forma. Luiz, então, as pessoas às vezes têm o pensamento, né, de que as empresas visam essencialmente o lucro. Por partes, isso é verdade, mas hoje as empresas estão cada vez mais sustentáveis, e sustentáveis pensando num ambiente completo, 360. Não é só o meio ambiente, como cuidar da natureza, cuidar dos rios, da reciclagem dos materiais, mas cuidar das pessoas e promover essa interação entre a sociedade e entre a empresa. Então, isso está cada vez mais comum. Do outro lado, você tem o governo, que tem como premissa, né, os governos em todas as suas esferas, respeitando a Constituição, preservar a pessoa humana, o direito de ir e vir, o direito à saúde, o direito à educação e o direito, até certo ponto, o assistencialismo. Né? A gente vê o governo federal com diversas bolsas, tem o Bolsa Família, tem agora o Corona Voucher, ou seja, de ajudar as pessoas. E quando esses interesses se encontram, quem ganha é quem fica na outra ponta, que às vezes é a parte mais frágil da história, que é o consumidor, que é o brasileiro, que tem os seus diversos problemas. Essa reportagem que eu fiz no ano passado era uma união muito legal de empresas privadas para oferecer para o consumidor final algum tipo de benefício. Então, como você disse, era a empresa de reciclagem, que faz reciclagem de materiais eletrônicos, aqui no interior de São Paulo, aliás, uma estrutura muito bacana, e com um site de vendas, ou seja, quem vai poder oferecer esse serviço para o consumidor, para que ele conheça através da internet, para que ele receba esse produto, e com a distribuidora de energia elétrica, que é a Enel, com o aval da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Então, como funciona? O consumidor que tem aquela geladeira antiga, que gasta muita energia e que, de uma certa forma, está prejudicando o meio ambiente com a emissão de gases tóxicos, ele descarta essa geladeira de uma maneira sustentável nessa empresa que faz a reciclagem. Então, essa empresa vai utilizar o que pode ser utilizado, vai descartar o que deve ser descartado de maneira correta, sem jogar no meio ambiente, como às vezes as pessoas fazem, quando não tem um local específico para isso, e vão fazer a reciclagem. Em contrapartida, ela vai oferecer uma geladeira ou reciclada ou uma geladeira nova, que vai ser vendido para o consumidor através de uma empresa que já tem esse mercado online. E nisso, a contrapartida é que ele vai ganhar um desconto na energia elétrica, ou seja, ele já vai economizar energia ao utilizar uma geladeira nova e ainda vai ganhar um incentivo fiscal na sua taxa de iluminação através da Enel. Isso está sendo cada vez mais comum, esse trabalho 360 entre empresas de diversos segmentos que, de alguma maneira, se convergem e o consumidor, na ponta final, está recebendo esse benefício. Eu acho que medidas como essa têm que ser compartilhadas e levadas adiante para que outras empresas de outros setores consigam fazer o mesmo. Eu acredito que, do jeito que você explicou, né, em função do que você viu lá, essa é realmente aquela relação ganha-ganha, né? Todo mundo ganha de alguma forma, né? Seja através da melhoria da venda para o site de venda, seja através da melhoria do meio ambiente, através da reciclagem, principalmente de componentes que têm gases, questões tóxicas aí que afetam o meio ambiente, e na ponta, que nem você falou, a pessoa que mais precisa, ou as pessoas que mais precisam, o consumidor final também ganha através de um desconto. Então, acho que aqui já fica um primeiro grande exemplo, né, como uma boa ação social coordenada pode fazer muito bem, né, e trazer muitos benefícios para todo mundo. Então, isso acho que é um recado importante, né, como você mostrou e falou no final, das empresas apoiarem mais esse tipo de iniciativa. E aí também eu tenho um segundo ponto, né, ou um segundo item que eu acho legal a Se me gente... permite, eu não sei se a gente vai voltar a falar sobre empresas, porque eu tenho outro exemplo que eu vi e me recordei aqui agora, que é da Copenhagen. Não sei se você viu, eles lançaram agora. As empresas de chocolate estão extremamente preocupadas porque a procura por ovos de Páscoa já está 70% menor. Então, assim, o que fazer, né? As empresas pensam na questão financeira, mas só que assim, a Copenhagen é um exemplo que vai na contramão disso, que ela está oferecendo ovos de Páscoa para quem for doar sangue
aqui em São Paulo, por conta da pandemia e do coronavírus, a gente voltou. Caiu, mas agora voltou. Muito bem. Então tá, o exemplo que eu estava dizendo é esse, da Copenhague, que está oferecendo ovos de Páscoa gratuito para quem for fazer doação de sangue nos bancos. Aproveitando este momento de fragilidade da sociedade, com uma maneira geral, para poder ajudar o próximo. Então, era esse exemplo que eu queria trazer para vocês. Ótimo, maravilha. Darlison, então, dentro dessa linha que a gente falou de empresa, você trouxe esse segundo exemplo, e aí eu tinha começado a falar sobre um outro tópico que a gente olha quando a gente fala sobre essa questão de ações sociais, quando a gente olha para as ONGs, né, e aqui nesse caso a gente está focando em ONGs que têm trabalhos de assistência social, né, que são organizações não governamentais que prestam esse tipo de serviço, e aí automaticamente a gente fala também de voluntariado. Então eu vi, esses dias até estava lendo uma matéria sobre os Anjos da Noite, que é uma ONG que tem um trabalho bem bacana, né, que mês a mês eles saem distribuindo refeições aí para moradores de rua, para pessoas que estão em situação de fragilidade, e também quando entra o inverno eles arrecadam cobertores e também distribuem para essa população. E aí dentro dessas ONGs, além desse trabalho super legal que eles fazem, também tem a questão de pessoas que podem contribuir através de trabalhos voluntários. E aí não só nas ONGs, mas também fora dessas organizações não governamentais, tem pessoas que fazem trabalhos de voluntariado, como por exemplo intercâmbios que são feitos ou dentro do país ou principalmente fora do país, onde as pessoas vão de alguma forma ajudar e levar essa assistência social, como a gente vê, por exemplo, o caso do Médicos Sem Fronteiras e outras organizações que têm esse tipo de intercâmbio que presta essa assistência. E eu vi que também você participou de uma matéria, fez, né, na verdade, uma matéria falando sobre isso, sobre os intercâmbios voluntários que aumentaram no Brasil, e falava até do caso de uma menina que tinha ido para a Colômbia para fazer um trabalho desse de voluntariado. Você chegou já a fazer algumas outras reportagens ou presenciou algum tipo de ação assim de voluntariado que você acha que valeria a pena colocar? E o que você acha sobre isso? O que você já viu sobre isso que você acha que vale a pena comentar com o pessoal? Ô Luiz, a gente está falando então de voluntários que saem de casa, saem da sua zona de conforto, né? Que é diferente Isso. de você ligar para o Criança Esperança, fazer a sua doação pelo telefone, Perfeito. ou ligar, ajudar as crianças no Teleton, as crianças da ACD através do Teleton. Quando você pensa assim, nos maiores prazeres comportamentais do ser humano é viajar. Isso é estatístico. Uhum. E quando você pensa em viagem, você pensa em para Buenos Aires é mais barato aqui perto, ir para Santiago, ir para as praias do Nordeste, ou ir para o interior do seu estado. Se você vai para fora, você quer ir para os Estados Unidos, quer conhecer a Disney, você quer ir fazer um tour na Europa, você quer conhecer algum país caribenho, e por aí vai. Agora, quantas são as pessoas que saem do seu país para ajudar pessoas com situação muito mais delicada financeiramente do que a sua? Uhum. São poucos. Então, assim, um total de 100% de pessoas que viajam, quantos por cento vão ajudar o próximo num lugar distante da sua casa? São bem poucos. Por isso que os casos em que existem essas pessoas que se disponham a fazer isso, eu acho que tem que ganhar repercussão na mídia. A gente sempre está fazendo matéria sobre isso, e aí eu realmente fiz, no ano passado também, uma matéria mostrando o crescimento muito grande. A gente ainda não entende, né, o porquê desse fenômeno de crescer a procura por intercâmbios voluntários. E aí, nessa matéria, eu entrevistei uma jovem que estava indo para a Colômbia para levar educação para crianças de baixa renda. Então, assim, era uma professora aqui de inglês que foi para lá para ensinar inglês, ensinar experiências, ensinar culturas diferentes para essas crianças. E na mesma matéria, eu entrevistei uma moça que estava no processo de ir para a África para ajudar crianças carentes. Eu tenho uma repórter amiga, a Débora Morato, que acabou de voltar da África também, estava fazendo um trabalho
porque quando você leva experiência, você leva esperança, você leva um contato diferente, você aprende muito, você ensina muito. E o fato de você estar ali se doando, eu acho que já é uma forma muito grande de ajudar. Você não precisa levar dinheiro necessariamente. Você pode levar o que você tem, às vezes o que você tem é amor, você tem carinho, você tem atenção. Tem um amigo meu que é dentista, ortodontista, o doutor Marcel, muito amigo meu. Ele, todo ano, ele vai para países pobres da África e aí leva seu equipamento de odontologia. Ele devolve o sorriso para as crianças. Ele faz um trabalho fantástico. Isso muda a autoestima, faz com que essas crianças se vejam de uma maneira diferente, vejam o mundo de uma maneira diferente, mude suas relações interpessoais. Isso é um ganho muito grande. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar fora da nossa zona de conforto, ou seja, não, tudo bem, você pode ajudar o próximo que está próximo de você, mas você pode ajudar o próximo que está distante também, despendendo tempo, despendendo energia, despendendo dinheiro. Às vezes, em vez de você fazer aquela sua tradicional viagem de turismo, por que não você oferecer uma outra oportunidade para crianças de outros lugares? Então, eu acho super válido. E é um grande sonho meu, ainda não fiz intercâmbio voluntário, mas eu tenho muita vontade de ir. E quem sabe num futuro próximo aí eu não consiga ajudar essas pessoas que precisam de uma maneira diferente. Sem dúvida. E veja, Darcy, eu acho que o interessante do ponto que você traz também é que a pessoa acaba ganhando duplamente, né? Como você falou, tem a questão das pessoas procurarem conhecer outros países, porque isso é uma das coisas que as pessoas mais querem fazer, viajar ao mundo, conhecer outras culturas. E aí, nesse caso, por mais que não seja uma viagem de turismo, mas ela acaba conhecendo outras culturas, tendo contato com outras culturas, então ela ganha em termos de cultura, ganha em termos de aprendizado e desenvolvimento pessoal, e também ganha, né, partindo do princípio que ela está fazendo um bem, ela está levando esperança, ela está levando uma vida melhor para pessoas que talvez nunca tivessem essa possibilidade, e aí ela também traz para ela esse bem-estar, né, essa sensação de gratidão por poder fazer algo pelo próximo, por levar o bem para mais pessoas e no final das contas ela acaba ganhando duplamente. Acho que, pelo menos é a minha visão, não sei se você enxerga também dessa forma. Isso aí, Luiz. Concordo com você. Então, aí outro ponto que eu trouxe aqui também é quando a gente fala da ação social voltada para campanhas, né? Eu chamei de campanhas sociais, que é um pouco do que você trouxe no exemplo da Copenhagen, que aí falava da empresa, mas são aquelas pessoas ou aquelas campanhas, né, que pedem doação de sangue ou doação de órgãos, que isso também muitas vezes acaba sendo muito prejudicado conforme as situações, ou que nem quando a gente tem casos como agora, dessa pandemia, ou quando tem, por exemplo, uma tragédia, alguma coisa onde as pessoas precisam mais de doação de sangue, por exemplo, e também nos casos de doação de órgão, onde tem as filas que as pessoas muitas vezes esperam por transplante por anos. E aí eu também vi que você fez algumas matérias com esse foco, né? Uma era do caso de um menino que estava 12 anos, um menino de 12 anos que estava na fila de um transplante de medula óssea e que a mãe dele tinha conseguido, através da arte, né, e do amor que ela tinha, uma força para enfrentar o câncer do menino. E que ele estava na fila já há bastante tempo esperando esse transplante de medula óssea. E o outro caso era de uma menina chamada Vitória, de 10 anos, que sofria de uma doença onde praticamente a musculatura dela se tornava óssea e que calcificava, né, os tecidos e os músculos e os tendões dela, impossibilitando a movimentação, e que ela tinha conseguido, eu via quando você fez a matéria, ela tinha conseguido lá um colchão, um rapaz tinha feito uma campanha nas redes sociais e conseguiu para ela um colchão especial, mas a casa dela, o local onde ela iria colocar o colchão dela, o quarto dela, estava relativamente insalubre e ela precisava de uma reforma, algo assim, e ela estava precisando de cerca de 10 mil reais para conseguir, a mãe dela estava precisando para conseguir refazer o quarto dela, colocar esse colchão para dar uma qualidade de vida melhor.
Eu acho que esse tipo também de ação, não só de angariar o recurso para isso, mas da ação de proatividade das pessoas, de doarem sangue e eventualmente quando um ente querido ou ela própria, por desejo pessoal, vier a falecer, doar os seus órgãos, ou mesmo em vida, se for um órgão que é possível ser doado em vida, eu acho que isso também é uma forma da gente poder ajudar o próximo e fazer o bem também para as pessoas. Então, o que você fez em relação a isso em termos de matérias? Foi um pouquinho do que eu te falei, dessas duas, ou tem algum outro caso interessante que você acha que vale a pena comentar? Não, Luiz, tem vários, porque, graças a Deus, ainda mais recentemente, que eu tenho feito as matérias para o Primeiro Impacto, que, de uma certa forma, a gente tem uma veia assistencialista de ajudar essas pessoas, então eu estou tendo contato com muitas dessas histórias. Eu acho que a história da campanha é o seguinte, assim, eu não sou capaz de fazer sozinho, mas eu posso ser um elo da corrente que vai conectar vários outros elos que a gente vai conseguir chegar onde a gente precisa num determinado objetivo. E nesse caso, o objetivo é ajudar uma pessoa, ou ajudar um grupo de pessoas, uma família, uma instituição. E assim, esses são exemplos maravilhosos que me conectam como pessoa, que me faz enxergar de uma maneira diferente. Acho que todo mundo deveria ter oportunidade. E não é só receber aquele post ou aquele print e compartilhar no WhatsApp ou no Facebook, sabe? De uma maneira automática, sem parar para pensar, sem parar para pensar, né? Quem é aquela pessoa, o que ela precisa, qual que é a realidade dela, porque isso vai começar a fazer com que você enxergue as pessoas que estão do seu lado. Porque às vezes você compartilha uma imagem de uma criança que mora lá na periferia do Rio de Janeiro, alguém que você não conhece, não tem problema, vamos ajudar sim. Mas às vezes, e tudo bem, você vai compartilhar aquela notícia. Às vezes tem alguém no seu bairro que precisa da ajuda e que não teve a oportunidade de ter um post viralizado. Então, porque você não utilizar da sua rede de contatos para tentar conseguir isso aí. No caso da Vitória, foi um caso interessante porque, além de ter todas essas dificuldades físicas, ela também é muda, surda muda. Então, assim, eu cheguei, eu gosto muito de criança, você sabe disso. Cheguei e num instante a gente se conectou ali durante a matéria, no meio das entrevistas, a gente começou a brincar, a gente começou a se comunicar através de mímicas e a gente criou uma amizade ali. E aí, a partir daí, a gente começou a ter contato fora do trabalho, né? Porque aí eu passava os feedbacks para a família, falava com a mãe dela. E ela começou, como ela é muda, não é impossível falar por telefone, ela começou a fazer chamada de vídeo comigo e começou a me ensinar os sinais de Libras. Então, assim, todo dia ela fazia uma chamada de vídeo, aí ela pegava o abacaxi, fazia o sinal, a garrafa de café, a Que garrafa de legal! água. E assim, eu fui me envolvendo naquele mundo, e aí eu baixei o aplicativo, um aplicativo brasileiro que inclusive ganhou prêmios internacionais, que ele transforma, né, a fala e a escrita em sinais. E assim, ou seja, isso mudou o meu modo de ver as pessoas com deficiências auditivas, entendeu? E assim, inicialmente o problema dela não era nem esse, eu fui lá para uma outra questão, mas me abriu os olhos para uma outra necessidade das pessoas, entendeu? Então, assim, você se importar com aquilo que você está compartilhando pode ser mais significativo do que se você simplesmente compartilhar aquilo, entendeu? Porque você vai mudar não só o mundo daquela pessoa que vai receber aquele benefício, aquela ajuda, vai mudar o seu mundo. E a gente volta a falar naquela relação ganha-ganha, né? Quando você ajuda, você também é ajudado de alguma maneira. Uhum. Então, eu sou muito a favor de você espalhar campanhas, mas com coração, sem ser de forma automatizada. E acho que um ponto que eu gostei muito do que você falou, Darlison, ali no começo da sua resposta, foi a questão de ser um elo de uma corrente, né? Você ser um ponto. É meio aquela questão do, a gente não consegue mudar o mundo, né? Mas se a gente olhasse como se fosse uma praia, cada um de nós é um grãozinho de areia e a princípio um grãozinho de areia não muda muito dentro da praia. Só que quando você junta todo mundo, ou seja, todos os grãos de areia, você efetivamente tem uma praia. Então, se cada um não se importar com o que o outro vai fazer, mas sim com o que você pode fazer, né, o que eu posso fazer, certamente essa movimentação de eu faço um pouco, você faz um pouco, a outra pessoa faz um pouco, a gente gera essa corrente do bem e consegue
no final trazer muito mais e fazer muito mais do que qualquer pessoa sozinha poderia, né? Eu me lembrei de uma outra história recente também, de uma matéria que acabou virando amizade, que é da Duda. A Duda tem hoje 15 anos. Ela, por conta de uma doença na infância, ela perdeu parte da perna direita, parte do braço. E aí é uma adolescente maravilhosa, sabe? Que contagia todo mundo com um sorriso. Você nunca vê a Duda triste. E aí ela é uma menina muito ativa, dança, corre, e ela participava de um projeto que é Empresto Minhas Pernas. Olha que legal. Esse projeto em que pessoas sem deficiência correm ao lado de pessoas com deficiência. Então, eles programam maratonas, programam corridas, e aí as pessoas vão empurrando aquelas que estão na cadeira de roda, para dar aquele espírito de competitividade e de vitória, etc. E ela participava empurrando a pessoa numa cadeira de roda, e ela com uma deficiência física também, correndo com uma prótese. E aí um professor de dança viu uma apresentação dela num evento e viu aquele jeito dela e falou: nossa, eu quero te ajudar de alguma maneira. E ele começou a fazer uma campanha na internet para que ela conseguisse uma prótese apropriada para a corrida. E aí nós fizemos a matéria, ele começou a dar aulas e converter o dinheiro arrecadado na aula para comprar essa prótese. Aí ele começou e fez uma união, porque ele começou a chamar outros professores, professor de zumba, professor de dança. E aí, de repente, vários professores no estado estavam fazendo isso. E essa notícia chegou até um empresário de uma clínica de reabilitação ortopédica, que fabrica próteses, que também é um amputado. Ele falou: não, peraí, vamos lá, eu quero ajudar, eu quero dar essa prótese. E aí a gente foi lá fazer outra matéria, ele deu a prótese profissional, uma prótese de corrida, para participar de maratona, nós fizemos a entrega. E aí, ou seja, tudo começou através de uma pessoa, dela ajudando, porque quando ela começou isso aí, ela não estava pedindo uma prótese, ela estava ajudando as pessoas a participar lá da corrida. E de repente isso terminou para ela como uma prótese nova. Ela deu oportunidade para esses professores aparecerem, porque todo mundo fez matéria, ganharam visibilidade, mas a intenção inicial deles era ajudar, não era ter esse retorno. Ou seja, tudo que você faz sem pensar nada em troca, de alguma maneira vai voltar para você. E nesse caso é legal que parece aquele conceito dos americanos do ripple effect, né? Aquela coisa que quando você joga uma pedra na água, ela cai e vai abrindo aquelas ondas, né? E é mais ou menos isso. Ela começou como se fosse jogar a pedra na água e cair, abrir aquela primeira ondinha, e de repente aquilo foi crescendo, crescendo com outras pessoas e se transformou num projeto maravilhoso, né? Você vê quanta coisa que dá para fazer se a gente der o primeiro passo, né? Isso é muito legal. E aí eu passo um pouco do que eu chamei dessas campanhas, né, de sociais, no sentido de doar órgão, doar sangue, nos exemplos que você deu, para aquelas campanhas quando a gente foca realmente nas crianças carentes. Então, por exemplo, a arrecadação de brinquedo, tem o pessoal da Hamburgada do Bem, que também faz um trabalho bem legal, levando alimentação, né, uma vez por mês, se eu não me engano, uma vez por mês também eles fazem uma hamburgada lá, e as crianças de comunidades carentes podem comer hambúrguer, tem diversão, acontece uma série de outros eventos para as crianças aproveitarem o dia, e eles criaram também como se fosse um outro projeto deles chamado Hamburgada Rua, que também levam aqueles outros exames médicos, oftalmológicos e tal para a comunidade, e também faz hambúrguer lá para o pessoal das comunidades carentes. E indo nessa linha também, nós acabamos fazendo em 2018, né, aquela ação que no Natal, que participou aí, na época todo o pessoal que era da Liga do Saber, onde a gente foi lá no Hospital Darcy Vargas, que cuida de crianças e tem uma área específica para crianças com câncer, e a gente distribuiu lá brinquedos e mensagens de motivação para as crianças e para as mães, e realmente foi uma das coisas mais bacanas que eu fiz na vida e que eu senti realmente uma alegria muito grande. Então eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, sobre essas ações que as pessoas podem fazer, que você já viu através das suas histórias, aí, das suas matérias,
de ações como essa, que as pessoas às vezes também acham que não dá para contribuir muito, mas às vezes um pequeno gesto também para isso pode ajudar muita coisa. O que você me diz sobre isso? A gente tem que usar as ferramentas que tem e começar a olhar para o lado do que a gente tem em casa. E você pode começar, qualquer pessoa pode começar a fazer isso hoje. Você pode abrir o seu guarda-roupas e ver o que você não usa, separar, e eu tenho certeza que pelo menos um terço do que você tem que não usa pode Perfeito, ajudar alguém. perfeito. Você pode juntar com mais 2, 3 amigos, ir até um supermercado, comprar alguns alimentos ou comprar uma cesta básica e entregar para alguém na rua. Com certeza, no seu dia a dia, no seu trajeto para o trabalho, você passa todos os dias e tem algum morador de rua ou tem alguma pessoa que está fazendo coleta de material reciclável, que tem uma situação financeira muito mais difícil que a sua e que em algum momento até parou, até começou a se tornar invisível para você, porque você vê todo dia e de repente seus olhos já não notam mais. Então, assim, algo que você pode começar a olhar com mais carinho. Então, da próxima vez que você for fazer esse trajeto, passa tentando observar as periferias, tentar observar o que os seus olhos já não olham mais, entendeu? E você vai identificar pessoas que precisam da sua ajuda. Porque, às vezes, muita gente tem dificuldade de ajudar, Luiz, porque, assim, mas eu não sei onde eu vou entregar. Eu não sei até onde, qual instituição que vai receber. Mas eu sozinho, se eu for comprar, no máximo, eu consigo comprar uma cesta básica. Isso não vai fazer diferença na vida de ninguém. Faz sim. E você não precisa necessariamente, às vezes, entregar na instituição. Tem várias pessoas que precisam da sua ajuda no seu bairro, na sua rua. Então você pode começar a olhar para essas pessoas, dar mais atenção para elas, entendeu? Então acho que é um exercício. E se você puder criar a sua própria liga com pessoas que têm vontade, disposição para fazer, mas às vezes falta aquele empurrãozinho, cria um grupo do WhatsApp e fala, gente, olha, eu pensei numa coisa, assisti a live do pessoal da Liga do Saber, do Darcy e do Luiz, eles me deram a ideia e eu decidi fazer isso aqui. Simplesmente criei o grupo, a gente decide depois o que vai fazer, mas eu queria ajudar alguém, algumas pessoas de alguma maneira. Preciso de ideias. Aí vão começar a surgir, as pessoas vão se sentir tocadas por saber que alguém pensou nelas também como forma de ajudar. Então vocês vão pensar, vão dar dinheiro, vão comprar alimentos, vão comprar roupas, vão comprar brinquedos, vão se reunir para ir presencialmente apenas para alegrar o dia de alguém. A partir daí vocês começam a procurar uma instituição carente, vai até uma creche, vai até um orfanato, vai até um hospital. Se oferece que essas coisas vão aparecer, Luiz. Eu acredito assim, que quando você coloca uma coisa na cabeça, o universo de alguma maneira conspira a favor, vai te mostrar a direção, entendeu? Mesmo que você não acredite nessa coisa, os seus olhos vão começar a ficar atentos para essas coisas. Então, coisas que passavam desapercebidas, como a notícia de jornal que você lia, que falava de crianças carentes, não sei onde, você vai começar, putz, eu estava pensando, realmente a gente pode fazer isso aqui, entendeu? Então, começar a ficar com os olhos abertos e começar a provocar as pessoas ao seu redor, porque um incentivando o outro, de repente você monta uma cadeia mais forte que vai te levar a se mover de alguma maneira, a sair do lugar. E da mesma forma que os grandes entendidos da parte empresarial dizem que um grande sucesso empresarial começa, né, com uma pequena ação ou numa pequena empresa, da mesma forma uma ação dessas pode começar, que nem você falou, com um grupo de 2, 3 pessoas no WhatsApp e amanhã depois virar uma ação como eu vou de certa forma exagerar, mas só para efeito do exemplo, né? Pode virar aí um Teleton, por exemplo, ou Criança Esperança, ou seja, você começa pequeno e de repente aquele projeto vira um negócio enorme que está ajudando muita gente. Então acho que isso que você falou realmente faz todo sentido. Bem legal, Darlison. Legal. Do Teleton até me lembrei de uma entrevista que a gente fez de um menino que acabou virando personalidade no Teleton, que ele começou, sei lá, ele tinha 5, 6 anos, assistiu o Teleton no SBT, e ele começou a pedir à família moedinhas para ele fazer a doação. Então ele passava com um cofrinho nas reuniões de família e começou arrecadando 10, 20, 30 reais. E aí, ano após ano, ele começou a contagiar as pessoas. Então, as pessoas do prédio viam essa campanha. Não, deixa eu ajudar também. E, de repente, as pessoas dos estabelecimentos onde a família ia, não, deixa eu ajudar também. Hoje, ele faz uma campanha em várias escolas, ele vai em várias escolas, hoje ele tem, acho que 15 anos, por aí.
ele vai em várias escolas e o que começou com aquele cofrezinho que ele recebia da família, hoje a doação só que sai através da mão dele é algo assim que supera 20, 30 mil reais. Eu contei essa história. Então, assim, não só pense em começar, tamanho que isso vai ficar, como você vai ajudar, isso aí só o tempo vai dizer e vai dar conta de levar onde você precisa chegar. Dê o primeiro passo, né, Danis? Verdade. E aí, para a gente terminar, o último ponto que eu trouxe, que eu acho que é legal também a gente falar sobre essa questão de ações sociais, a gente falou das empresas, você trouxe alguns exemplos, mas quando a gente olha a empresa no seu relacionamento com o seu cliente, com o consumidor, né? O caso da geladeira, o caso da Copenhague. Mas a gente sabe também que tem, hoje em dia, as empresas, principalmente as grandes empresas, elas têm departamentos voltados à responsabilidade social. Né? A responsabilidade social dentro das empresas abrange uma série de coisas, mas dentre elas tem essa questão da assistência ou de ações que ajudam outras pessoas, comunidades, como por exemplo, muitas vezes a empresa monta uma escola, digamos, ou apoia uma escola de música para que crianças que vivem numa comunidade ou em situação de extrema carência possam aprender a tocar um instrumento musical, entre outras. Então as empresas normalmente dedicam uma parte de suas verbas para isso e inclusive existem alguns incentivos tributários, fiscais para que as empresas façam isso, mas eu acho que independente do incentivo é muito legal ver empresas fazendo esse tipo de coisa, tendo departamentos voltados para esse tipo de coisa, usando parte das suas verbas, retornando isso em forma de um agradecimento, eu diria, né? ou de ajudar a sociedade em si, que acaba sendo o seu cliente, acaba na ponta consumindo os seus produtos. Você dentro da sua carreira, você lembra de algum caso marcante que você tenha feito ou de alguma empresa que teve uma ação dessas ou algo parecido que beneficiou uma comunidade ou um bairro, alguma associação ali que você lembre que valeria a pena a gente comentar? Olha, eu tenho visto muitos exemplos de bancos, acho que os grandes bancos fazem muito isso. O Banco Itaú, o Banco Bradesco, aliás, o Banco do Brasil foi eleito, se eu não me engano, a segunda empresa mais sustentável do Brasil, e o conceito de sustentabilidade que entrou não foi sustentabilidade ambiental apenas. É aquele ambiente 360 graus que eu falei ontem. Com preocupação com o próprio funcionário, com preocupação com o próximo, com as pessoas que vivem ao lado das agências, ou seja, uma visão que vai muito além do que se começou lá atrás, o conceito de sustentabilidade. E eu acho o seguinte, quando a gente pensa na empresa, você pensa na instituição, a instituição ela existe em última análise para gerar lucro para os seus donos ou para os seus sócios. Isso é um fato no mundo capitalista. Então, assim, a empresa precisa dar retorno financeiro para quem investe nela. Ponto. A empresa é a instituição, aquele bloco concreto e sólido. Mas uma empresa é feita de pessoas. E essas pessoas são pessoas como a gente, pessoas como vocês que estão assistindo. Você pode ser um diretor de uma RH de uma empresa, você pode ser um CEO de uma empresa, você pode trabalhar em qualquer departamento de gestão ou não, ou você tem acesso às pessoas que podem fazer isso. Uma vez que uma empresa é feita de pessoas, como você disse, dos grãozinhos de areia, você pode implantar essas ideias, entendeu? De mudar um pouco o sistema do capitalismo, de pensar só no financeiro, só no lucro, e de pensar nessas outras pessoas que eventualmente de alguma maneira se relacionam com a sua empresa, né? Então, assim, vamos pensar como pessoas, vamos pensar com humanidade, quem são as pessoas que podem ser beneficiadas e começar a levar essas ideias aos altos escalões. É isso que a gente vê hoje. As empresas, e vamos lá, você que é da área de financeira também, você que é da área de investimento. Hoje, o critério de sustentabilidade, o critério de responsabilidade social já entra já nos critérios de avaliação fundamentalista de uma empresa. Hoje, muitos investidores, antes de decidir se vão ou não comprar uma ação de uma empresa, eles olham esse critério, entendeu? Porque eles sabem que isso faz diferença no consumo das pessoas. Hoje, muitas pessoas consomem ou não consomem de determinada empresa, dependendo do que ela faz ou do que ela não faz para a comunidade.
em que ela está inserida, entendeu? Então, acho que a gente tem que ir inserindo essas ideias de alguma maneira nas organizações, dentro dos setores de gestão, de gerência das empresas, Luiz. Perfeito, Darson. Concordo contigo em gênero, número e grau, como diz o ditado, né? E então, para a gente encerrar, acho que ficou mais do que claro, né? A gente não precisa entrar, perguntar efetivamente, então qual o benefício para uma pessoa, ou para uma empresa, ou para a sociedade em si, das ações sociais? Acho que por todos os exemplos que você trouxe, que a gente comentou aqui, das diversas formas, né, que podem ser feitas as ações sociais, está bem claro que todo mundo ganha, né, não só o indivíduo, como a sociedade em si. Mas, para terminar, eu queria só que você desse a sua mensagem final, olhando fazendo uma conclusão, né, sobre tudo isso que a gente conversou. Eu queria só que você deixasse uma mensagem aí, uma chamada para aquelas pessoas que eventualmente nunca participaram porque não sabiam como você disse, ou que eventualmente têm vontade, mas ficaram naquela indecisão. O que você deixaria aí como uma mensagem final para esse pessoal? Eu vou trazer o meu exemplo, a minha experiência como jornalista. Eu estou acostumado a cobrir grandes tragédias. E o que elas têm em comum é que no momento de tragédia em que as pessoas se sentem perdidas, um sentimento as une, que é a solidariedade. A gente está muito acostumado a falar, a tragédia de Brumadinho, a tragédia de Mariana, a tragédia da Chapecoense, as pessoas são solidárias. E hoje eu postei uma foto no Instagram e fiz uma pergunta muito sincera. E é algo que tem aparecido na minha cabeça com muita frequência nesses tempos de coronavírus. Né? O que esse momento vai nos ensinar? Que tipo de lição vai deixar? Alguma coisa a gente vai aprender com isso. Uhum. E eu espero que, assim como aconteceu em outras tragédias que eu participei, o sentimento de solidariedade mais uma vez se sobressaia. E a gente vê nos exemplos, desde as pessoas que estão oferecendo nos seus condomínios para fazer compras para os mais idosos, como tem aqui no meu prédio, no elevador, uma listinha de apartamentos que se sujeitaram a fazer compras para que os idosos não saiam de casa. A gente tem visto as pessoas doando. Eu vi uma matéria de um grupo que fez marmitas e está doando para os caminhoneiros, que é quem está colocando, né, a comida na nossa mesa, não parando o transporte de produtos essenciais. Eles estão nas rodovias entregando marmitas para esses trabalhadores. Ou seja, uma série de exemplos de pessoas que estão, mesmo sem condições, porque a gente sabe que a gente vai entrar numa situação econômica muito difícil no nosso país, mas as pessoas que podem ajudar de alguma maneira a ajudarem o próximo, porque muita gente vai precisar, muita gente vai ter queda de renda. Eu, na semana passada, fiz uma série de posts compartilhando contatos e nomes de profissionais informais e autônomos que começaram já a perder a renda porque não podem atender. Então, eu, com o lastro que eu tenho de acesso às pessoas através dos seguidores no Instagram, estou compartilhando e falando, pessoal, vamos nos ajudar. Desde isso até pedir encarecidamente às pessoas de não lotarem os supermercados para comprarem além do necessário, porque você pode ter condições de fazer estoque, mas outras pessoas não têm. E essas pessoas, quando forem procurar nas prateleiras, podem não encontrar os produtos essenciais. Não precisa fazer estoque de gás, porque as agências reguladoras já disseram que não vai faltar gás. Então espera, porque algumas pessoas não têm dinheiro para comprar um outro botijão de gás e vai ficar sem gás em casa. Então, assim, eu espero que tudo isso, a gente mais recluso dentro de casa, a gente mais em contato com o próximo e mais em contato consigo mesmo, que você vai ter tempo para refletir sobre tudo isso, a gente tire lições de ser solidários, principalmente, entendeu? De pensar não só em você e de pensar no próximo, de pensar no mundo, de olhar para a comunidade geral, porque quem está sofrendo é rico, é pobre, é preto, é branco, não tem raça, não tem gênero. É uma doença que, infelizmente, vai levar pessoas de todas as classes sociais, de todos os clérigos. Então, assim, vamos pensar como comunidade, vamos ser solidários, começando por hoje. E eu acho que a gente tem uma lição muito grande a aprender. Isso vai moldar o nosso comportamento, vai mudar a nossa vida futura e vai mudar as próximas gerações. O que a gente fizer hoje vai estar nos livros de história.
E a gente está escrevendo a história. E a gente pode decidir no dia a dia, no passo a passo, como vai ser essa história. Maravilha, Darson, é isso mesmo. E eu pensei aqui, como a gente falou ao longo da live que é sempre possível, por menor que pareça a atitude, eu queria te propor uma questão que eu andei pensando, ver o que você acha. É claro que a ideia aqui não é a gente abranger e nem conseguir, né, nesse primeiro momento, abranger lá milhares de pessoas, mas acho que se a gente der esse exemplo de um primeiro passo, eu acho que isso pode ajudar também outras pessoas a se encorajarem e também fazer alguma coisa que pode beneficiar o próximo. E como a gente está passando por essa fase aí do coronavírus e muita gente, como você disse, está perdendo a renda, está numa situação mais difícil, e a gente está chegando na época de Páscoa, né, onde as crianças principalmente querem ganhar ovo de Páscoa, tem toda aquela magia, eu pensei, e também pensei o seguinte, como você, que é um repórter, na verdade é um contador de histórias, né, você é uma pessoa que dia após dia está contando histórias, eu pensei, por que não, de repente, a gente fazer aí como se fosse um concurso, até uma brincadeira para as pessoas que estão em casa aí nesse período de quarentena, e sugerir que as pessoas façam um vídeo lá de uns 2 minutos, a gente vê a regra direitinho e posta na Liga do Saber, você posta nas suas redes sociais se você topar, e as pessoas de repente criarem lá uma história de 2 minutos, contando lá uma história de 2 minutos, e aí a gente publica essas histórias e no final a gente pede aí para os seguidores da Liga, para os seus seguidores, para as pessoas votarem na história que ela achou mais bacana, mais original, e aí a gente doa para essa pessoa que ganhar um ovo de Páscoa bacana, também a gente diz qual é, né? Nesse momento não me vem à cabeça, mas a gente bola isso direitinho e coloca essa regra para as pessoas, e de repente é uma forma também da gente poder ajudar alguém que talvez possa estar numa situação de não poder dar um ovo de Páscoa aí para um filho, e vai ser um pequeno gesto, mas como uma forma de ajudar aí as pessoas também a terem boas ideias e fazer alguma coisa pelo próximo. O que você acha disso? Excelente ideia, não, adorei. E, aliás, enquanto você me falava, me veio uma outra ideia aqui que a gente pode juntar com isso, que eu falei desses profissionais autônomos, né, que vão perder renda, etc. Tem muita gente que na época da Páscoa faz ovo de Páscoa para vender. Uhum. E assim, e aí o que eu pensei, Luiz, a gente pode de repente juntar essas pessoas que também fazem ovo de Páscoa. Pense comigo. A gente divulga essas pessoas, vamos supor, tem uma senhora aqui no meu bairro que vende ovo de Páscoa e eu vou dar a oportunidade dela anunciar o seu ovo de Páscoa, por exemplo, no meu Instagram. E aí essa pessoa vai fazer um ovo de Páscoa pro bono, que é para a gente doar para uma outra pessoa que não vai ter oportunidade, uma criança que não vai ter oportunidade. Então a gente vai Perfeito. juntar os dois elos aí que precisam se ajudar. O Perfeito. que você acha? A gente Provocar esse pessoal aí também. Perfeito, a gente entra então com a questão de organizar a campanha e a gente compra um ovo de Páscoa bacana para dar para a melhor história, e em paralelo também quem trabalha com ovo de Páscoa a gente ajuda a divulgar e a pessoa doa um ovo para a gente também entregar para uma pessoa aí, de repente pode ser para o segundo colocado lá das histórias, o segundo mais votado, a gente entrega o ovo que a pessoa aí fez, e de repente ela pode até dar um depoimento sobre o ovo, tal, para incentivar outras pessoas a comprar aí da pessoa que em casa ou que tem esse seu trabalho de fazer ovo de Páscoa, chocolate doce, também dá a opinião para ajudar outras pessoas a comprarem da pessoa que cedeu o seu trabalho e deu esse ovo de Páscoa. Maravilha, adorei. Vamos fazer isso Boa. então? Vamos saindo daqui, a gente já vai pro grupo pro nosso WhatsApp para a gente discutir essas ideias. É E isso quem aí. gostou da ideia e quiser ajudar, de alguma maneira, já manda mensagem aqui para mim ou pro Luiz. E a gente Exatamente. inclui também, de alguma maneira. Exatamente. A E vamos ideia que é essa, é a muitos corrente jogos. do bem, né? A ideia é essa. Isso aí. Então, Darson, mais uma vez, obrigado, cara, pela sua participação. Obrigado por aceitar o convite de novo para participar de eventos da Liga do Saber. Se você quiser, eu sei que muita gente já te conhece, você já tem muitos seguidores, mas de qualquer forma, se você quiser deixar também suas redes sociais, falar mais um pouquinho da Dutra Comunicação, fica à vontade para a gente encerrar e aí depois a gente
entre nós a gente combina as regras aí dessa nossa promoção e a gente divulga aí nos próximos dias. Fica à vontade aí para sua mensagem final. Vamos lá, galera. Vocês me encontram todos os dias, a partir das 5 da manhã, no Primeiro Impacto, no SBT. Eu sei que é muito cedo. Então, se você não tem a oportunidade, não tem a coragem de acordar tão cedo, não tem problema. Eu fico 24 horas disponível nas redes sociais. Então, a gente pode se falar pelo Facebook, lá no Darlison Dutra Oficial. A gente pode se falar também no Instagram, @Darlison Dutra, no Twitter, no LinkedIn, praticamente todas as redes sociais. E na Dutra Comunicação também, compartilhando conhecimento, dicas muito valiosas para você que quer empreender no mundo digital ou para você que quer apenas aprender a se comunicar na internet. E obrigado mais uma vez, Luiz, pelo convite. Essa liga sempre nos surpreende, você com as suas ideias, sempre sugerindo lives, sempre sugerindo temas extremamente relevantes. Eu fico feliz nessa quase 1 hora aqui, uma contribuição, uma troca de experiências, e acho que fica de sugestão também para as pessoas, né? Se você pode doar o seu conhecimento, senta na frente do computador, senta na frente do celular, cria uma live no Instagram, no Facebook, no YouTube, não importa onde, e doe o seu conhecimento nesse momento. Evita querer se aproveitar das pessoas nesse momento, que as pessoas às vezes vão ter que deixar de gastar em alguns lugares para conseguir simplesmente se alimentar e pagar as contas básicas. Então vamos ajudar porque a gente pode. Obrigado mais uma vez para vocês, obrigado, Luiz, e vamos que vamos, vamos crescer e vamos ser solidários juntos. É isso mesmo. E aí, só para a gente terminar, não teve nenhuma pergunta por enquanto, mas mais uma vez, para quem assistir essa live depois, não estiver ao vivo, se tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, pode perguntar. O Darlison vai estar sempre à disposição para responder as pessoas. Só para fazer um comentário, Darlison, tem 2 pessoas que comentaram aqui na nossa live, que são amigos nossos, pessoas que você também conhece. Então, queria mandar um abraço e um beijo aí para o Silvio, nosso querido Silvio Asher. Silvio Asher mandou um sucesso sempre para nós, ele que também faz parte da Liga do Saber. E a Veridiana Lopes, que tem o canal Economia Diária, também faz um trabalho mega importante de educação financeira, que nem eu faço. Então, um beijo também para a Veridiana aí, que mandou um joinha para nós e está acompanhando a nossa live. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Darlison. Boa noite. E a semana que vem, pessoal, a gente se vê com mais uma live. E na semana que vem a gente vai falar também de um assunto super bacana, que é como a música pode ajudar no desenvolvimento infantil, com o músico, compositor, enfim, percussionista, mestre de bateria, Paulinho Saviani. Então, a semana que vem, quem quiser também aprender um pouco sobre isso, tem interesse de colocar seu filho numa escola de música para aprender um instrumento musical, vai ser bem legal também. Então, pessoal, todos em casa, se cuidem. A gente se vê na próxima quarta-feira. Obrigado e até mais. Valeu, Darlison. Boa noite. Valeu, Luiz.